Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos na Academia de Pregadores, lições bíblicas de escola dominical. Eu sou o pastor Anderson Silva e na aula de hoje vamos estudar sobre a mordomia cristã. Você sabe o que é mordomia cristã? Você entende esta designação, esse termo designativo? Porque na nossa cultura brasileira, quando nós falamos sobre mordomia, algumas pessoas pensam, eu estou na mordomia, estou de boa, estou tranquilo, estou sem fazer nada. O termo mordomia, que é de mordomo, que é algo que se perdeu na nossa cultura, no geral, não é? O mordomo era um servo da casa, o principal responsável por gerir todas as questões que envolvia a casa. O mordomo seria aí hoje um gerente administrativo, não é? Seria o nosso gerente administrativo. E nós temos uma mordomia cristã, ou seja, a forma como nós nos envolvemos com o serviço no reino de Deus. Nós vamos perceber na lição de hoje que, ao tratar sobre mordomia cristã, o pastor José Gonçalves, estamos falando sobre as sutilezas do diabo, né, com as quais ele ataca a igreja, e na lição de hoje vamos falar sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. E nós vamos perceber na aula de hoje que o nosso comentarista, ele se prende mais, foi uma opção dele, não está errado, mas ele se prende mais ao tratar da mordomia cristã nessa lição de número 10, às questões de contribuição financeira, a mordomia cristã com as nossas finanças, a forma como nós servimos a Deus com as nossas finanças, diga-se de passagem, através da contribuição com os dízimos e as ofertas. Mas é importante nós entendermos que a mordomia cristã vai além das questões financeiras. É preciso realmente que entendamos que não podemos nos envolver financeiramente e não nos envolver emocionalmente. Não nos envolver ideologicamente. Para mim, o envolvimento financeiro até é secundário. É secundário. Não porque ele não é importante, mas porque se nós estamos realmente envolvidos com um projeto, se entendemos que aquele projeto é o nosso projeto também, porque pertencemos ao reino de Deus, nós nos envolvemos também de forma financeira, assim como nos envolvemos em todas as demais áreas da nossa vida. Então, seja muito bem-vindo à nossa 10ª lição desse terceiro trimestre de 2022, Currículo dos Adultos, onde trataremos sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Muito bem, queridos. Como eu disse, a lição de número 10 do dia 4 de setembro de 2022, e vamos pensar esta sutileza contra a prática da mordomia cristã. O texto áureo está em Gênesis capítulo 14, versículo 20. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O texto vai tratar aqui do pai da fé. Deus ainda não tinha mudado o nome de Abrão para Abraão. Capítulo 15 de Gênesis, ele tem um encontro com o Senhor e diz, Senhor, olha, o Senhor me prometeu um herdeiro e até hoje o Senhor não me deu um filho, vai ser Eliezer, o Damasceno, nascido da minha casa, que será o meu herdeiro. Deus disse que não, que seria um filho gerado nas entranhas dele. E o capítulo 14 é o capítulo que nos mostra que Abraão juntou 318 homens nascidos na sua casa e foi guerrear contra 5 reis para trazer Ló, que tinha sido levado cativo, porque Sodoma e Gomorra havia sido conquistada. Abraão faz isso, encontra-se com Melquisedeque. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre Melquisedeque, a Bíblia só diz que era rei de Salém, sacerdote do Senhor, e Abraão reconhece o sacerdócio de Melquisedeque e lhe entrega o dízimo. Então perceba que Deus vai disciplinar sobre o dízimo séculos depois de Abraão, lá com Moisés já na lei, mas mesmo antes da lei, Abraão está aqui
entregando o dízimo, fazendo então um prenúncio daquilo que é uma verdade para os nossos dias e que nós trataremos na lição de hoje. Verdade prática: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. Eu penso que, eu já disse aqui em algumas aulas, nós precisamos reformular algumas coisas que nós pensamos, a forma como nós expressamos na vida cristã. Às vezes nós falamos assim, tudo que fazemos para Deus é sacrifício. Até para louvar é sacrifício de louvor. Aí quando a gente pensa nas coisas do mundo, a gente fala sobre prazeres da carne. Por que para Deus é sacrifício e para o mundo são prazeres? As coisas de Deus, porventura, não dá prazer também? É claro que dá. Então, eu penso que a gente está muito focado, infelizmente, a forma como o evangelho chegou até nós fez a gente manter um foco muito grande naquilo que é o meu dever, que é a minha obrigação, e a gente está fazendo muita coisa por dever e por obrigação, e pouca coisa a gente faz pensando que somos privilegiados. Privilegiados. Principalmente quando envolve essas questões financeiras, mexe no nosso bolso, né? E é um negócio que mexe naquilo que a gente não para pensar, mas mexe naquilo que é o ponto crucial da consequência do pecado sobre a vida da humanidade. Por que é o ponto crucial as questões financeiras? Porque as questões financeiras são um ponto crucial em relação à consequência do pecado sobre a vida da humanidade. Porque Adão não precisava trabalhar para comer. Ele trabalhava, cuidava da terra, foi Deus que instituiu o serviço, não é? Ele tinha muito trabalho, cuidar do jardim, mas a terra produzia. Depois do pecado, Deus disse assim, do suor do teu rosto comerás. Então isso está assim diante de nós todo dia. Todo dia. As questões financeiras são questões impactantes na nossa vida, porque impactam espiritualmente numa questão muito relevante, a consequência do pecado. E o pecado, ele trouxe uma mudança de cenário geral na humanidade e em toda a criação, de forma que tudo que nós vivemos hoje gira em torno do pecado. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente estuda martiologia, a gente aprende sobre isso. A Bíblia trata o pecado com severidade, porque tudo gira em torno do pecado. Se o ser humano não tivesse pecado, não haveria necessidade de um Salvador, Jesus Cristo não teria vindo, nós não teríamos essas lutas, esses problemas, dificuldades, tem todas a origem no pecado venial, né? Que foi aliás, no pecado factual, que foi o pecado das origens, como muitos teólogos têm chamado hoje. Então, essas questões financeiras, mexeu no meu bolso, mexeu naquilo que é o meu desafio cotidiano, o meu desafio diário. E isso, a gente, repito, o que eu disse agora há pouco, a gente não para pensar, mas isso tem um vínculo muito grande com a nossa espiritualidade. Porque do suor do teu rosto comerás. Foi a primeira coisa que Deus disse para Adão depois do pecado, a primeira fala de Deus que caiu sobre Adão como consequência do pecado. Então, quando nós temos uma vida regenerada e entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, nós percebemos que estas consequências do pecado já estão sendo amenizadas sobre a nossa vida e que nós estamos direcionados pelo Espírito de Deus. E aí nós abrimos o coração, é claro, cada um dentro das suas próprias condições, abrimos o coração e entendemos que é um privilégio contribuir financeiramente para a obra de Deus. É claro que nós vamos tratar de algumas questões aqui, na aula de hoje, sobre algumas razões porque muitos crentes não dizimam e não ofertam, e impacta sim, não tem como não falar disso aqui, tá ok? Meu amigo, companheiro de ministério, que é pastor de igreja, eu preciso falar algumas coisas que vão impactar na nossa gestão como líderes. Na nossa gestão como líderes. Eu posso até dizer de uma vez, nós não temos problemas bíblicos e teológicos em relação à atualidade dos dízimos. O dízimo
é neotestamentária. Eu vou te mostrar isso na aula de hoje. O dízimo é para os nossos dias. O que tem levado muitas pessoas a deixarem de ser dizimistas? Falta de transparência, de administração financeira, falta de transparência, falta de relatório da administração financeira, desvios de verba, enriquecimento ilícito de líderes espirituais. A nossa vida tem que ser o seguinte: se alguém fizer uma auditoria na minha vida, pelo tempo que eu trabalhei na Polícia Militar, agora com o salário que eu tenho, após ser transferido para a reserva, mais recursos financeiros advindos de outras fontes honestas, diga-se de passagem, honestas. Recursos financeiros que são providências de Deus para a nossa vida. Tem que fechar a conta, hein? Tem que bater. Se fizer uma auditoria na vida da gente, tem que bater. Infelizmente, não estou falando igual aquele pessoal que joguei pro alto. Não estou jogando nada pro alto aqui. Não estou jogando indireta, nada disso. Mas verdade seja dita. Tem muitos líderes espirituais aí hoje, pastores, líderes espirituais, que não aguentam auditoria. Não aguentam auditoria. E aí isso trouxe problemas. É claro, eu não estou falando que quem deixa de dizimar, a você que não está dizimando por essas questões, abre seu olho. Você tem que, independente de qualquer coisa, cumpre a sua parte. Cumpre a sua parte. Mas, infelizmente, estas questões de má gestão da vida financeira da instituição, em muitas instituições, têm produzido, têm resultado num grande número de não dizimistas. Aí adianta, vamos falar sério aqui, olha, você que é professor de escola dominical, que vai estar em sala de aula agora, nesse domingo, dia 4 de setembro, para ensinar. Adianta você chegar e começar a dar pancada em aluno, em crente, é ladrão, ladrão, você não vai para o céu, não dizima, está roubando ao Senhor, e pá. Adianta, não adianta. Nós temos que passar por um caminho correto, né? Nós temos que trabalhar a mentalidade de quem não é dizimista, seja por avareza, seja por não confiança na administração financeira da instituição a qual ele está ligado. A gente tem que trabalhar espiritualmente essa mentalidade do não dizimista, para que nós temos um número muito baixo, no geral, o número de membros dizimistas nas nossas instituições é baixo, a gente tem que trabalhar, porque a igreja precisa, sim, de recursos, mas a gente também tem que trabalhar o outro lado da moeda. A gente tem que trabalhar uma gestão financeira séria na instituição, uma gestão financeira transparente na instituição, uma gestão financeira onde a instituição deixe claro que o indivíduo é maior do que a instituição. O indivíduo é mais importante do que a instituição, porque são eles que compõem a instituição e a instituição vive para eles. Né? Eu estava pensando, já passamos aqui pela lição sobre os desigrejados, e eu estava pensando como que a gente reconquista esses desigrejados, então. Nós falamos aqui vários posicionamentos errôneos dos desigrejados, mas como que a gente conquista os desigrejados? Um fator principal e que nós precisamos hoje no meio cristão evangélico brasileiro é mostrar para as pessoas que a instituição não é mais importante do que pessoas. Não é. Instituição não é mais importante que pessoas. As instituições existem para as pessoas. Então, financeiramente, a organização, a instituição tem que mostrar para as pessoas que as pessoas são importantes nesse contexto. E a igreja primitiva tem esse modelo. Já tratamos aqui, repito, falando sobre os desigrejados, que a igreja primitiva tinha um modelo organizacional. Mas quem era importante na igreja primitiva? Pessoas. Vendiam as suas herdades, depositavam aos pés dos apóstolos e para ser distribuído conforme a necessidade de cada um, e em nenhum deles havia falta alguma. Não havia falta alguma. Por quê? Porque era distribuído conforme a necessidade de todos, inclusive dos apóstolos. Inclusive dos apóstolos. Então, a gente não vai ver nenhum dos apóstolos dizendo, não, mas nós temos que ter um salário altíssimo, porque nós somos
a nata da igreja, somos a liderança da igreja. Cada um tinha suas necessidades supridas. É o que nós precisamos pensar hoje, se queremos, espero, querido pastor de igreja, companheiro de ministério, que você não me entenda mal, mas se queremos realmente reformular estas questões de contribuições financeiras e melhorarmos isso, passando por um caminho de seriedade, de crescimento, de comprometimento e, sobretudo, de bênção para o povo e também para a instituição, precisamos trilhar este caminho. Mas é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Dizimar não é ofertar para receber uma bênção, é entregar aquilo que nós, por gratidão, vamos deixar no altar de Deus, por já termos recebido. Eu acho magnífico. Nós precisamos virar algumas chaves. Nós precisamos virar algumas chaves na nossa cabeça em relação ao reino de Deus, às coisas espirituais. A gente aprendeu e fala, ensina e usa jargões para algumas coisas que está travando uns negócios na mente da gente, na mente do povo, sabe? Precisamos virar algumas chaves. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Palavra-chave, mordomia. Leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 14, versículos 17 ao 20. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Querdolaomer, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei.
Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Já fiz uma explanação rápida aqui desse texto de Gênesis capítulo 14. Então vamos aos comentários da nossa lição. Primeiro ponto: conhecendo o evangelho da barganha. Dízimos e ofertas como troca, é o primeiro parágrafo. Deus não faz barganha. O evangelho não pode ser mercantilista. Não pode ser mercantilista. A gente não dá para Deus pensando que Deus vai retribuir. A vida cristã não é um banco de investimento. Até porque, se fosse, ninguém iria encontrar o juro que gostaria. Porque a gente, quando trata nas coisas com Deus, a gente quer dar 100 e quer receber 1 milhão. É claro que Jesus falou com os discípulos, quando eles perguntaram: deixamos tudo para te servir, o que nós ganharemos com isso? Aí Jesus falou: aquele que deixar pai, mãe, irmão, irmã, de sua parentela, para me seguir, receberá comprovações 100 vezes mais. E, por fim, a vida eterna. Mas nós não buscamos a lucratividade, nós buscamos o relacionamento com Deus. Dízimo, então, tem que ser expressão de gratidão. O que é gratidão? Eu recebi algo de alguém e sou grato por isso, expresso a minha gratidão. A gratidão tem que ser expressa, não só de palavras, mas com atitudes. Dízimo não é moeda de troca. Dízimo é expressão de gratidão. Dízimos e ofertas, segundo parágrafo, como práticas legalistas. E o nosso comentarista deixa claro aqui que, para muitos, isso quer dizer que torna a prática do dízimo das ofertas algo meritório. O evangelho meritório tem que ser destruído do nosso meio, banido, execrado, rechaçado, excluído, tem que escafeder-se do nosso meio. Eu cheguei até aqui, irmão, estou aqui dando aula hoje na Academia de Pregadores. Mas eu paguei o preço, Que preço que a gente pagou, irmão? Que preço? Quem pagou o preço para a gente foi Jesus. Jesus pagou o preço. Mas a gente não renuncia? Sim. Todas as renúncias que nós temos só são possíveis porque já estamos sob a égide da graça. Porque a graça de Deus nos alcançou e nos ajuda. Então, esse negócio de eu paguei o preço, eu estou aqui em qualquer lugar por causa da misericórdia, da graça, da bondade de Deus. Então, o dízimo não pode ser legalista. Não, eu entreguei o meu dízimo, agora Deus não pode ficar indiferente com a minha atitude. Deus é obrigado a me atender porque eu entreguei o dízimo. Quem disse que Deus é homem para ser persuadido, né? Quem disse que Deus pode ser colocado na parede? Segundo ponto, a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque. O dízimo era uma prática na lei. Vamos entender o dízimo como uma prática na lei. Quando o povo de Israel saiu do Egito, e aí vai começar a legislação de Deus para Israel, é só a gente estudar a história de Israel, havia uma tribo sacerdotal. Essa tribo seria responsável por gerir a vida religiosa de Israel, a tribo de Levi. Eles não trabalhavam, eles se dedicavam de tempo integral, foi uma ordem de Deus. Eles se dedicariam de tempo integral à vida religiosa do povo de Israel. Como que eles iam comer? Eles casavam, tinham família, filhos. Como que eles iam sustentar a família? Era preciso ter uma fonte de renda para sustentar a família as famílias da tribo de Levi. A tribo sacerdotal de Israel. Então, era muito mais fácil cada família contribuir com
um percentual da sua renda a fim de sustentar aquela família, de forma que eles trabalhassem e conseguissem realmente administrar as questões espirituais, as questões religiosas do povo como um todo, do que se eles tivessem que trabalhar e cada um por si, Deus por todos. Então, Deus instituiu, olha, o dízimo virá para a tribo de Levi. Eu sou a herança de Levi. Eles não vão trabalhar para adquirir recurso financeiro, mas eles precisam de um sustento. Então, este foi o pano de fundo, o palco de Deus legislar sobre o dízimo. É difícil entregar 10% daquilo que a gente ganha? Não. Se a gente compreender, confiar, que Deus realmente está no controle, que Deus é o dono de tudo, a gente consegue. O problema é que tem gente, aí vamos pensar aqui numa questão bem humana. O problema é que tem pessoas que não têm gestão de nada. Não tem gestão de nada. Não tem administração de nada. Aí o que o camarada faz? Ele entrega o dízimo, ganha 1.000 e quer gastar 3.000 e acha que entregando R$100 de dízimo, os R$900 dele vai ser multiplicado de forma que ele consiga cobrir uma despesa de R$3.000. Não vai. Não vai. Ah, mas Deus faz milagre? Você está querendo que Deus faz uns trem também que, pelo amor de Deus, hein? Quer dizer que o camarada, ele gasta, ele ganha 1/3 daquilo que ele gasta e ele quer que Deus seja responsável pela má administração dele. Ai, pastor, mas eu ganho muito pouco. Eu aprendi, ao longo da minha vida profissional, com toda a evolução de receita que eu tive na minha vida, é que é importante quanto que a gente ganha, sim. Não vou falar que não é, mas é mais importante a forma como a gente administra. A forma como a gente administra. Então, nós temos que sempre lutar para perceber mais recursos financeiros de forma honesta, justa, fruto do nosso trabalho. Mas precisamos também administrar bem. Porque eu conheço pessoas que ganham R$2, R$3.000 e que vivem muito bem. E conheço gente que ganha R$20.000 e que vive endividado, vive pedindo dinheiro emprestado. Conheço. A gente fala, no meu contexto profissional foi todo na polícia, e é na polícia militar, a gente fala assim, eu conheço soldados que vivem bem, andam de carro bom, comem bem, têm uma boa vida com o salário que tem. E conheço coronel que ganha 10, 12 vezes mais do que o soldado e que vive endividado. Assim como o contrário também é uma verdade. Então, é importante sabermos administrar. E a Bíblia nos ensina sobre administração financeira também. Então, nós precisamos perceber que o Evangelho tem que transformar a nossa vida como um todo, como um todo. Aí o camarada deixa de dizimar, põe a culpa em Deus, porque ele queria um salário melhor e Deus não abre uma porta melhor para ele, mas, na verdade, é ele que não está sabendo administrar. Lembra da parábola dos talentos? Deus te deu um emprego, você está ganhando R$1.000, meu filho. Fica aí, firme e forte. Daqui a pouco Deus vai abrir outra porta. Seja fiel e administre bem, porque se no pouco fores fiel, no muito Deus pode te colocar. Agora, quem não é fiel no pouco, fiel, não estou falando, não é só fiel de entregar o dízimo. Eu estou falando de fiel com você mesmo. Saber administrar o que você ganha. Se você não tem essa fidelidade, não vai resolver. Segundo parágrafo do segundo ponto. Dízimo como contribuição imposta. Existem algumas pessoas também que dizem que não devolve os seus dízimos porque considera essa prática imposta e não uma contribuição voluntária. Eu não vou discordar aqui que realmente tem algumas pessoas, quando vão falar de dízimo, por não terem uma boa administração financeira, por não ter uma argumentação bíblica e teológica, querem enfiar a goela abaixo. Não é assim que funciona. Terceiro ponto, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus, o Criador e provedor. Deus é aquele que provê tudo o que nós precisamos. Isso é uma questão de fé, é uma questão de confiança. E nós precisamos realmente acreditar nisso. Segundo parágrafo, o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Veja bem, não adianta o provedor ter uma capacidade infinita de provisão.
Se aquele que administra não tem capacidade nenhuma para administrar, tudo que vier vai ser mal administrado. Todo recurso que vier ainda vai ser pouco. Por quê? Não porque quem está provendo não tem o recurso. Tem, mas quem está administrando não sabe, não tem capacidade, inteligência para administrar. Então comece a orar. Peça a Deus capacidade, inteligência e sabedoria para administrar os seus recursos financeiros. E aí a mão de Deus estará sobre a sua vida de forma poderosa. Eu pensei que eu tinha dado um pulo aqui, eu dei uma voada aqui, olha na hora, e pensei que eu tinha dado um salto aqui, mas não. Chegamos ao terceiro ponto, sim, da lição. Então, só para não ficar aquele negócio assim meio perdido, no primeiro ponto, nós tratamos sobre o conhecimento do Evangelho, conhecendo o Evangelho da barganha, dízimos e ofertas como moeda de troca. Dízimos e ofertas não podem ser moedas de troca. Depois nós tratamos aqui sobre dízimos e ofertas como práticas legalistas, que produzem o evangelho meritório, isso não pode ser verdadeiro. No segundo ponto, pensamos sobre a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque. Alguns falam que o dízimo... Ah, tá, é aqui, eu fiquei... Porque é aqui que eu queria falar algo e não disse. O dízimo é neotestamentário. Opa, ele é neotestamentário. O que é isso? O que é o dízimo neotestamentário? O dízimo é para o Novo Testamento. Tem gente que diz assim, mas não existe nenhuma ordem no Novo Testamento para dizimar. É verdade? Não existe nenhuma ordem no Novo Testamento para dizimar. Jesus critica, vocês dão o dízimo do cominho e tal, mas aquilo que deve fazer vocês não fazem. Dê a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Há sempre uma fala, mas não uma ordem imperativa, como existe em Malaquias. Aí tem alguns que falam assim, tá vendo? O dízimo é só para o Antigo Testamento. O dízimo não é para o Novo Testamento, é para o Novo Testamento. Nós aprendemos isso a partir de uma hermenêutica histórica. Por que que nenhum escritor legislou nas páginas do Novo Testamento ordenando o dízimo? Porque a igreja neotestamentária ia além do dízimo. Para que falar de dízimo para uma igreja que vendia tudo e depositava aos pés dos apóstolos? Pensa na seguinte situação. O camarada foi lá, vendeu tudo, não mentiu como Ananias e Safira e levou toda a rentabilidade dos seus bens, entregou para o pastor Pedro. Está aqui, pastor, trouxe, como tem sido a nossa prática de fé. Não é a nossa prática de fé hoje, mas era da igreja primitiva. Né? Não é nem prática de fé, é prática de vivência na comunidade de fé. É diferente. Era uma outra sociedade, um outro pensamento, um outro momento. Né? Imagina, o camarada pega e entrega tudo para Pedro. Pastor, está aqui, ó, trouxe tudo, tá aqui, ó, não menti, está tudo certinho, Ananias e Safira, hein? Ó, eu não vou entrar nessa. Tá tudo aqui bonitinho. Porque houve um temor depois da situação de Ananias e Safira. Aí imagina, tá tudo aqui, meu irmão? Tudo aqui. Graças a Deus, pastor. Aí o camarada vai saindo. Quando ele tá lá na frente, Pedro fala, irmão, ó, não esquece do dízimo, hein? Dízimo de quê? Se o cara já entregou tudo. Dízimo de quê? Aí nenhum escritor neotestamentário precisa escrever em nenhum lugar do Novo Testamento que a igreja tinha que dizimar. Lá em Malaquias, por que Deus chamou a atenção do povo? Porque o povo tinha deixado de dizimar. E estava cuidando só de seus próprios negócios. Aí vem uns hoje e diz, o dízimo não é neotestamentário. É, claro que é. Mas a lei está no Antigo Testamento. E a lei não tem validade para os nossos dias hoje não, meu filho. Tem não. Existem algumas coisas na lei que foram atualizadas. A lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Não, pastor, mas hoje nós vemos o tempo da graça. A lei não tem validade. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher, a casa, os bens, os servos do teu próximo. Isso não tem validade para nós, não? É claro que tem. A lei tem validade para os nossos dias, não a lei cerimonial. Então, o dízimo é neotestamentário. Não há uma ordem para o dízimo no Novo Testamento, porque não precisava ordenar. Hermenêutica histórica, é só isso. Mas o dízimo é para os nossos dias e é uma bênção de Deus para a nossa vida. Então,
Falamos depois no segundo parágrafo do segundo ponto, o dízimo como contribuição imposta. E no terceiro ponto, fechamos então a nossa aula falando sobre Deus, o Criador e Provedor. Confie nisso, a doutrina bíblica da mordomia cristã. E, por fim, o homem como um despenseiro e administrador das coisas de Deus. Repito, para a gente fechar, não adianta nada aquele que provê ter uma capacidade infinita de provisão se aquele que administra não tiver capacidade de administrar de forma correta, ok? O meu desejo é que Deus abençoe a sua vida financeira abundantemente. A minha oração é que Deus te enriqueça, mas, sobretudo, que a bênção de Deus sobre você. Eu aprendi uma coisa com Abraão. Deus disse para Abraão: te abençoarei, te engrandecerei o nome, te prosperarei, vou te fazer uma grande nação. Sê tu uma bênção. Por que Deus quer nos abençoar? Para que nós sejamos uma bênção para o outro. Então, pare de orar pedindo: Deus me abençoe. Ore pedindo: Deus, me faça ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção para alguém. Porque para você ser uma bênção para alguém, a bênção de Deus tem que estar sobre você. Aí sim, que você seja uma bênção financeira para a sua igreja, bem como para todos os necessitados que Deus permitir à sua volta, com inteligência, sabedoria e boa gestão de todas as coisas que você tem, inclusive dos teus recursos financeiros. Deus te abençoe, um abraço e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.